Bom, Kobayashi, olha só essa notícia, hein? E você que está em casa, se prepare, porque o presidente Lula já reconhece as dificuldades que tem enfrentado nesse terceiro mandato. O chefe do executivo disse em reunião com jornalistas que em embates entre presidentes da Câmara e do Senado tem atrasado a votação de medidas provisórias, além de acreditar que o Congresso mais conservador deve barrar as promessas que fez em campanha. Óbvio, Lula reclamou da taxa de juros, criticou o legado de Bolsonaro e admitiu que ainda não sabe se conseguirá aprovar a sua agenda entre os parlamentares. Nelson Kobayashi, será que de fato ele está caindo em consciência, ele está caindo em si, caindo na real e acordando para governar esse país? Pois é, né, Rodolfo? E a gente sabe que isso não é culpa do Lira e do Pacheco, como o presidente Lula quer fazer acreditar, né? Ele sempre tem um culpado para atribuir aí a falta de êxito em algum projeto. Nesse caso, não é só do Lira e do Pacheco, não. Aliás, isso é falta de governabilidade, de articulação política do próprio governo federal. E eu acredito nisso, até que seria uma culpa do presidente Lula de não colocar o vice-presidente para ser o articulador com o Congresso, que seria alguém que teria condições de caminhar tanto na direita quanto na esquerda, no centro, o Geraldo Alckmin. A gente sabe que se ele mesmo, o Lula, for este interlocutor com o Congresso Nacional, com o presidente de ambas as casas, ele sempre vai estar esbarrando principalmente no bloco de oposição. Então o presidente Lula está chegando aos 100 dias de mandato, não entregou nenhum projeto importante ao Congresso Nacional, está vendo o Congresso Nacional batendo cabeça entre os presidentes e ele não tem a liderança necessária, suficiente, para estabelecer uma harmonia, uma conciliação entre os presidentes de ambas as casas do Congresso Nacional e provavelmente essas propostas importantes de reformas perdem força nas próximas semanas, nos próximos meses, porque se não é no início do governo, depois não será mais. O presidente Lula está perdendo oportunidade. Com esse vácuo, esse ócio, essa falta de propostas ao Congresso Nacional, que só agora, em abril, vai votar as medidas provisórias, que deveriam ser aquelas primeiras medidas, os primeiros atos do Congresso Nacional, agora vai fazer depois da Páscoa. Se isso tudo não aconteceu até agora, não vai ser depois, meu amigo. O presidente Lula está perdendo oportunidade. Esse ócio gerou, inclusive, no Congresso Nacional, que uma necessidade dos parlamentares de agirem de alguma forma, porque eles não têm propostas importantes para discutir e votar, de agora colocar na moda CPIs, porque é a única coisa que o parlamentar pode fazer para aparecer, para politizar, propor CPI. Esse é o governo Lula. Felipe Monteiro, o que nós vimos no começo do ano foi uma união ali, de fato, de mãos dadas. Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Criou-se até na cabeça do cidadão que seria ali uma corrente do bem entre os três ali, né? Você pega o Poder Executivo, o Congresso e o Senado. Falando, meu Deus, o que vai vir aí agora vai ser uma aliança. Quando o Lula começou a distribuir algumas emendas ali para as pessoas tirarem os seus nomes, retirarem os seus nomes daquela CPMI, as pessoas pensaram, assim como eu, meu Deus, onde vamos parar com isso? Não vai ser instalada uma CPI, o Pacheco não quer, o Lira está dificultando. De repente, o jogo da política virou, inverteu, e o que a gente está vendo agora é o Lula passando a entender que ele não vai ter apoio nem do Senado e nem da Câmara dos Deputados, o que de fato já era esperado. Ele vai encontrar uma resistência que ele não teve lá no seu primeiro mandato. Ele estava fazendo tudo como se de fato fosse 2003 e ele tivesse autonomia para fazer tudo. Será que ele caiu em si? Eu acho, Rodolfo, que o problema do Brasil nos últimos 20 anos, para ser um pouquinho, até um pouquinho mais... É o storytelling, né? Vamos lá, 20 anos. É a falta de projeto do Brasil, em geral, não é? Eu gosto de falar, e o professor discorda de mim, que o momento que o Brasil mais teve projeto forte, né, e teve estrutura partidária forte, partidos políticos fortes, foi o período de 46 até 64, que tinha um projeto forte de nação, quer você concorde com ele ou não. Então, o que falta no Brasil é projeto. Nos últimos 20 anos, o que a gente viu foram os governantes fazerem exatamente a mesma coisa. É o pobrismo, né, colocar o pobre do orçamento público, Bolsonaro com Auxílio Brasil, Lula, Dilma e agora Lula com Bolsa Família, e a busca pelo realismo fiscal, né? Na torcida de mostrar para os investidores de fora do Brasil
que faz sentido vir para o Brasil investir o dinheiro, porque tem que confiar nesse projeto que não é projeto algum, não é? Então eu acho realmente que se o Lula tivesse um projeto forte de Brasil, não teria tido esse problema de dificuldade do terceiro mandato. O que falta é projeto forte. Com um projeto forte, ele conseguiria sim unir a oposição, unir a situação e votar um projeto de realmente país, né? Mas não tem. Por não ter projeto, fica batendo cabeça com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, por picuinha, por pautas que são desimportantes de certa forma. Mas é bom destacar também, Rodolfo, que isso pode mudar, né? Se o Lula realmente apresentar e conseguir votar nas próximas semanas o projeto dele de reforma tributária e o projeto dele também de novo arcabouço fiscal, né? Dani, você acredita nessa mudança? Que o Felipe foi bem sensato na colocação dele. Foi. Fez uma análise aqui perfeita desse governo que está batendo cabeça. E eu concordo, eu vou aqui na esteira dele. Você acha que há uma possibilidade do Lula acordar e falar, calma, não é desse jeito? Olha, Pavinato... Opa, muito obrigado, muito obrigado. Aliás, um beijo para você, Pavinato, para estar assistindo. Gente, desculpa. Beijo, Pavinato. Eu tô pensando nele aqui, né? Ele deve estar pensando aqui na gente e assistindo com certeza, né? Um beijão para você, Pavinato. Bom, voltando aqui, Rodolfo... Que honra, hein? Você confundida com o Pavinato, que honra. Rodolfo, é o seguinte, eu concordo até certo ponto aqui com o Felipe, porque ele fala o seguinte, bom, não tem um projeto forte. E se tivesse um projeto forte, com certeza, isso é algo que nenhum deputado e nenhum senador quer ficar de fora de um bom projeto, porque isso é bom para eles também, né? E é claro, quando não se tem um bom projeto, um projeto forte, nós vemos uma grande confusão para conseguir efetivamente governar. Mas agora eu volto aqui um pouco antes do Lula assumir. A questão é, não existe um projeto forte porque aqueles que estavam na eleição, na frente ampla, não estavam preocupados com um projeto de país. Não apresentaram um plano de governo. Estavam preocupados apenas em ganhar a eleição e não com o país. Porque se tivessem um bom projeto, um bom plano de governo, isso não estaria acontecendo agora. Mas é claro, sempre é possível ao longo do caminho tentar corrigir determinadas falhas. Mas eu não vejo que essa realmente é a intenção, porque nós estamos noticiando aqui todos os dias, né? Toda a rede aqui da Jovem Pan, aliás, vários problemas durante o governo Lula, várias ações que são, poxa, de desconstruir todas as conquistas que governos passados, né, duramente conseguiram, que faz muito bem para o nosso país, mas não. Se o governo estivesse preocupado em fazer bons projetos e não em destruir os bons projetos que já foram feitos, aí sim eu acreditaria que eles vão tentar reestabelecer para um novo rumo. Mas eu não vejo que é essa possibilidade agora. Perfeito. Professor Marcelo Suano, eu fiz uma anotação aqui para lhe perguntar, que ele fala que além de acreditar, né, muitas coisas aqui, né, atraso das votações, das medidas provisórias, além de acreditar que o Congresso mais conservador deve barrar as promessas que ele fez. Bom, ele já começa a fazer uma meia-culpa aqui, caso essas promessas não cheguem de fato a ser concretizadas, a ser realizadas, ele já começa a colocar a culpa aqui numa direita mais, num centro mais conservador. É uma meia-culpa que ele já vem fazendo, não é? Ou eu estou errado? Eu concordo contigo. Vocês simplificaram e vocês resumiram tudo que está ocorrendo. Eu acho, mas ele não está assumindo a culpa. Ele, como sempre, colocando a culpa nos outros. Ele acha que isso não acontece porque as pessoas não têm capacidade de entender a grandeza do seu projeto de bondade pelo povo. Só que ele não tem projeto. A bondade pelo povo é muito estranha, porque ele muda o discurso a qualquer momento, ele é contraditório, ele ofende um, depois ele ofende o outro para tentar se justificar da ofensa que ele fez para o primeiro, ou seja, ele joga a culpa nos outros. Eu queria uma complementação ao que o Felipe falou. O Felipe disse que eu ia discordar dele, não concordo plenamente. Nós não temos projeto de país. Onde seria a complementação? Nós tivemos projeto de país no período varguista, concordando ou não com Getúlio Vargas, ele tinha um projeto de país.
Ele construiu o Brasil unificado. O OAB, por exemplo, surgiu naquele momento, porque você tinha antes os institutos de advocacia. E tivemos partidos fortes naquele período. E havia, exato. Aí, projeto. Deixa de lado o Estado, não, mas teve um projeto de país. Tivemos um projeto de país no período dos militares, apesar de toda a confusão que foi, porque as pessoas acham que eram 200 anjos do inferno que vieram para fazer aquilo. Não, não. Foram pessoas que queriam o melhor para o Brasil e acabaram tentando produzir um projeto gerando confusões. Mas isso é outra consideração. Houve projeto de país naquele período de 64 até 85. E nós teríamos, talvez, num determinado período do Segundo Império, havia um projeto de país também. Porque nós tivemos um grande governante ali, nós tivemos um grande chefe de Estado. Mas deixa isso de lado. Qual é a questão agora que coloca para o Lula, está dizendo que ele tem dificuldades? É porque ele não teve capacidade de fazer um programa concreto. Ele acha que ele vai conseguir fazer, como ele fazia em 2003, que ele jogava um discurso demagógico e todo mundo corria atrás, porque ele tinha recurso suficiente. Abraçava a causa, não tinha, naquela época, a transparência que exige. Não é porque ele é transparente, mas porque a tecnologia permite a transparência. Não tinha a transparência que tem, ele não era pego no contraditório e as pessoas agora estão vendo exatamente qual foi a falha de ter apostado numa ideia que era retirar do governo alguém que estava atrapalhando todo o sistema de se manter no poder, porque é um sistema. Pessoas que estão nos cargos públicos, pessoas que estão na estrutura do Estado, indivíduos que estão do lado de fora que diziam, este cara chamado Jair Messias Bolsonaro, ele representa o que há de pior porque ele atrapalha a gente continuar mamando na vaca. Era isso que aconteceu. Essas pessoas se juntaram para derrubar o Bolsonaro, sem ter nenhum projeto. Agora o Lula vem, fez uma frente ampla, que custa muito caro para ele manter unida. E ele não tem programa de governo. Está um batendo com relação em cima do outro, e ele está jogando a culpa pro Lira e pro Pacheco, dizendo que eles são os culpados por não colocarem na pauta os seus projetos. Só tem um detalhe, as pessoas que estão lá, as pessoas que estão aqui fora, e até membros do governo, estão dizendo, mas esse cara é louco, esse cara quer jogar o Brasil para a década de 80. Quer acabar com a privatização, quer voltar a ter as estatais, acabar com a responsabilidade fiscal, acabar com a austeridade do governo, acabar com tudo aquilo que significa civilização e austeridade. Por que a gente vai apoiar? Ele não tem capacidade. Como ninguém agrega nele, o que ele faz? A culpa é do Lira e do Pacheco. Não é não, presidente. A culpa é sua. E outra coisa, eu somo a isso, Suano, o fato de que lá nos primeiros mandatos do Lula, ele estava cercado de pessoas de confiança que eram ali do núcleo duro do PT. Então ele tinha ali vários dos seus soldados, dos seus porta-vozes que poderiam conversar com o Congresso, convencer, fazer ali um diálogo, uma articulação política para ter o Congresso na mão. Hoje ele fez justamente essa frente ampla de que é todo mundo muito amigo na campanha, né? Mas depois que inicia o mandato, é um desconfiando do outro o tempo todo. Exato. Então o presidente Lula não vai mandar o Geraldo Alckmin para ter um protagonismo na interlocução, principalmente com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, que é quem vota o impeachment, por exemplo, a admissão, o Senado que vota o mérito de um processo de impeachment. Ele não vai mandar Simone Tebet, ele não vai mandar essas pessoas que teriam mais condições de caminhar, de se articular com partidos de centro e de direita, que é onde ele precisa de voto, porque os da esquerda já estão com ele. Ele precisa ganhar os votos do centro e da direita. Então agora o presidente Lula toma para si essa responsabilidade de negociar, já não é o mesmo Lula de 2003 e está sofrendo aí com essa dificuldade no relacionamento. Agora, uma questão que eu acho interessante, para mim que está colocando aqui, é que o Lula 3 está muito mais centralizador. Ele está centralizador porque ele está desconfiando dos seus pares, né? Será que ele já não era, Felipe? Não, talvez com essa tecnologia da informação, com a tecnologia e a informação da internet, a gente está vendo que de fato ele sempre foi? Não, você sabe por quê? Porque é só você ver os nomes lá de trás. Esse é um problema clássico da paralisia do governo. Posso colocar Tudo tem que passar para a mão do Lula para decidir se quer ou não quer. Posso colocar um problema a mais? É porque agora não tem uma mente estratégica que tinha quando o Lula assumiu em 2003. A mente estratégica naquele momento se chamava José Dirceu. O José Dirceu, ele passeava em todos os departamentos e corredores. Não existe mais não? Não existe. Como ministro, mas, não. O Zé Dirceu, ele passeava por ali e dizia assim, neste meu governo, ele não dizia governo do presidente Lula, nem governo do PT, ele dizia meu governo. Ou seja, ele sabia que ele era a mente estratégica que estabelecia o programa de governo e as articulações políticas. O Lula então deve estar pensando, não se faz mais político como antigamente. Eu não sei nem se seria isso. Eu acho que ele olha para a bancada dele e fala, não tem um Dirceu aqui, é isso? Sabe qual é o detalhe, Rodolfo? É porque agora, talvez esteja caindo no colo do Lula a grande verdade que ele nunca viu. Ele se acha
o homem mais inteligente da história da humanidade, além de ser o cara mais honesto do mundo. E ele não é tão inteligente, ele é esperto. O esperto sobrevive no buraco. Falamos sobre isso outro dia. O inteligente é aquele cara que é capaz de fazer um planejamento estratégico, construir cenários para o futuro. O que está caindo no colo dele agora é que ele não tem essa capacidade. Antes tinha alguém que mandava no governo, que era o Dirceu e o Marco Aurélio Garcia. Eram dois. Esses dois mandavam. Marco Aurélio. Esses dois mandavam. E olha, dava a lógica. Por falar em